Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje dia 27 de julho. A terça-feira começa com os investidores na expectativa do início da reunião do Banco Central americano. Amanhã a gente vai ter a definição sobre taxa de juros, manutenção dos estímulos da economia por lá também. E a taxa de juros deve se manter no mesmo patamar, mas a apreensão é se o Fed vai manter a compra de títulos todos os meses, na ordem dos 120 bilhões de reais, e também como fica o posicionamento do Banco Central americano em relação à inflação, que está um pouquinho mais acelerada. Além disso, os resultados das empresas têm vindo bastante fortes. Tesla divulgou um lucro de mais de $1 bilhão ontem. São quase 1000% a mais do que no mesmo período do ano passado. E hoje é o dia das gigantes da tecnologia Alphabet, Apple e Microsoft. Aqui no Brasil, os resultados da TIM e Energias do Brasil foram divulgados ontem após o fechamento. A TIM trouxe um lucro de 672 milhões de reais, um crescimento de 151% sobre o mesmo período do ano passado. O EBITDA cresceu 5%. Mesmo assim, o resultado líquido da empresa foi negativo em 36 milhões de reais. Já a Energias do Brasil teve um lucro líquido de 344 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 45% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e o EBITDA subiu 43%. Hoje ainda vamos ter mais resultados por aqui, destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, Assaí, Telefônica e também Carrefour. Vamos ver como fechou a bolsa nessa segunda-feira, o resultado do Ibov aí subindo 0,76%. aos 126.004 pontos. Entre as mais altas tivemos aí Usiminas, olha só o bloquinho ali, né? Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, Bradespar, todas elas se beneficiando da alta das commodities no mercado chinês. A gente lembra que ontem as commodities, né, principalmente o minério de ferro subindo, então a Usiminas, a Companhia Siderúrgica Nacional, aproveitando esse movimento, e a Bradespar, uma das maiores acionistas de Vale aí, também sendo impactadas, puxada aí por essa alta do minério de ferro. Nas mais baixas a gente teve ali, mais uma vez, Americanas SA caindo 5,18%, seguido de EZTEC, Lojas Americanas mais uma vez também nesse movimento de queda, e Via Varejo caindo ali, a Via, na verdade, caindo. Bom, além de mexer com os preços do minério, a China também segue com a política de intervenção nos setores de educação e tecnologia, entre outros setores ali que estão sofrendo uma pressão regulatória por parte do governo chinês. E nesse movimento a gente percebeu ali as ações da Tencent Music, caíram quase 9% no pregão de ontem, a Alibaba caiu 6% e a Meituan, uma plataforma de entregas, acabou despencando, olha só, mais de 17%. Esse movimento baixista na bolsa acontece ao mesmo tempo em que os índices de lucro na China sobem 20% no mês de junho, comparando com o mesmo mês do ano passado. Só que olha só, mesmo essa subida de 20% representa uma desaceleração, comparando com o mês de maio. No mês de maio, os lucros foram superiores a 36%. E aí, claro, isso acabou impactando aí as bolsas na Ásia. Vamos dar uma olhadinha como elas fecharam por lá. A bolsa chinesa fechou em queda de 2,5%. Hang Seng caiu 4,20%. Essa queda no índice Hang Seng aí de 4,20%, ela representa aí mais de 8% de queda nos últimos 2 pregões por lá, né? Já bastante impactados aí o índice Hang Seng na segunda e na terça-feira. Só Nikkei no Japão operou em alta de 0,5%. Japão ontem que fechou em alta também, né? Depois de 2 dias de feriado na semana passada, a bolsa japonesa subindo aí. Bom, vamos falar então agora com o Marco Saravalli, ele que traz o tom do mercado nessa terça-feira pra gente. Bom dia, Marco.
Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de uma leve queda para essa terça-feira, mas sem grandes oscilações, tá? Lembrando que a gente também tem destaque para os balanços corporativos e hoje a gente tem uns balanços importantes aí das gigantes de tecnologia, né, que devem ser divulgados e o mercado espera números bastante fortes, né, e outras empresas também ligadas ao consumo americano, né? O destaque também para o petróleo recuperando parte das quedas recentes depois de grande volatilidade nos últimos dias, mas já voltando ao patamar entre 73 e 74 dólares, que é um patamar bem bom, né? Bem saudável para a geração de caixa de todas as companhias, mas principalmente para as grandes companhias aqui nacionais, né? Tanto Petrobras, PetroRio, Enalta, 3R, todas as companhias listadas aqui na bolsa, tá? O minério de ferro segue um pouquinho mais volátil, apresentando uma leve queda, mas ainda também num patamar bastante saudável para as empresas locais, tá? Lembrando que a gente tem um pouco de volatilidade também vinda da Ásia, né? Principalmente aí da China, por conta também de maiores restrições regulatórias por lá, né? Trazendo um pouco de oscilação nos mercados asiáticos, tá bom? Então vamos acompanhar também a temporada de balanço por aqui, mas lembrando que o principal dia dessa semana é amanhã, né? A quarta-feira, quando a gente tem a reunião do FONC, né, reunião do Banco Central americano, que deve anunciar os próximos passos da política monetária por lá, tá bom? A gente continua otimista por aqui no Ibovespa, né, alguns analistas, estrategistas falando que a gente poderia buscar 140, 150 mil pontos, mas reforçando a nossa visão de que o impulso, né, o fôlego para esse Ibovespa subir deverá ser, na nossa opinião, vinda dos principais cases ligados à economia local, principalmente, tá bom? Nesse segundo semestre, tá bom? Já a gente volta com mais novidades. Até mais, tchau! Legal, Marcos Saravalli, obrigado. Hoje também saíram aí o índice da confiança da construção. A FGV divulgou que o índice subiu 3,3 pontos em julho, atingido o patamar aí de 95,7 pontos. Esse o maior nível aí desde março de 2014. A FGV também divulgou o INCC, o índice desacelerou para 1,24% no mês de junho. No mês passado, tinha subido aí 2,3%. E na Europa, as bolsas estão em tendência de baixa, com essa apreensão aí sobre a variante Delta do coronavírus, também questões regulatórias na China e as bolsas lá na zona do euro acabam operando em baixa nesse momento. Vamos dar uma olhadinha como é que estão operando os índices agora por lá. Olha só, índice Eurostoxx em queda de 0,45%, FTSE no Reino Unido em queda de 0,4%, CAC na França em queda de 0,3% e DAX na Alemanha uma queda de 0,57%. Nos Estados Unidos, os índices futuros estão trabalhando em baixa também, Dow Jones caindo 0,27, S&P caindo 0,19, Nasdaq no 0 a 0. A gente lembra que esses três índices, né, Dow Jones, S&P, Nasdaq, no dia de ontem tiveram aí as máximas históricas, subiram bastante e hoje seria natural aí esse movimento de realização de lucro. Ontem a gente comentou aqui, né, sobre a Amazon que poderia estar pensando aí em aceitar o Bitcoin. E hoje a gente já tem a informação que a empresa negou essa possibilidade, disse que apesar de ter interesse na corrida espacial, também nas inovações que as criptomoedas podem trazer para as operações, esses planos específicos sobre Bitcoin não existem neste momento. Mas mesmo assim a empresa ela abriu sim uma vaga para especialista em criptomoedas e foi isso que acabou gerando todas essas especulações. O preço do Bitcoin, claro, com toda essa especulação, acabou saltando ontem, chegando perto aí dos 40 mil dólares. Já agora cedo a moeda estava caindo, sendo cotada aí próxima aos 37 mil dólares. E o Marcos Saravalli traz agora o gráfico do dia, mostrando esse comportamento do Bitcoin ao longo dos anos. Conta pra gente aí, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um comportamento do Bitcoin até esse momento, nesse momento aqui no meio, final de julho, né, comecinho de agosto, nesse ano de 2021, e também a gente tem um comportamento ali nos anos 2012 e 2013, tá? Então, primeiro, eu acho que a conclusão que a gente tira aqui é que o Bitcoin
né? As criptomoedas são realmente bastante voláteis. E segundo, se a gente olhar um pouco para trás, a gente pode entender que teria um longo caminho realmente para valorização, né, do Bitcoin nesses patamares aí de preço, tá bom? Então são duas leituras aqui. Se realmente a gente entender que a história também pode se repetir no Bitcoin, né? Lembrando, o ativo é bastante volátil, mas a gente poderia ter um longo caminho também para valorização ao longo dos próximos meses, caso realmente a história se repetisse também no Bitcoin, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia. Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos. Magazine Luiza informou a aquisição da Sode, intermediação de negócios, uma plataforma de logística e entregas super rápidas aí, feitas em menos de 1 hora. A aquisição não teve o seu valor informado e é mais uma da Magalu, que comprou recentemente o Kabum por R$1 bilhão, ou seja, mais uma aquisição aí do Magazine Luiza nesse processo de consolidação, expansão do seu ecossistema e também, claro, nas entregas mais rápidas aí do seu setor de logística Magazine Luiza. E o Burger King disse que com a fusão com a rede de pizzaria Domino's, prevê atingir mais de 1.000 restaurantes com a marca no Brasil nesse período aí de 10 anos. É a expansão das lojas físicas, não necessariamente em shoppings da rede aí. A Duratex estimou o impacto após decisões do STF relativas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Várias empresas estão fazendo esses cálculos aí para ver o que pode colocar de volta de dinheiro nos seus balanços, né? A estimativa até o momento mostra que vai haver um impacto positivo no resultado consolidado, olha só, de quase 660 milhões de reais antes dos efeitos fiscais. Esses são os cálculos da Duratex. Bom, a Porto Seguro aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, valor bruto aí de 69 centavos para cada ação da empresa. O pagamento vai ser feito com base na posição acionária no dia 29 de julho e a partir do dia 30 as ações começam a ser negociadas aí ex-direitos. O crédito deve ocorrer na conta do acionista até o dia 30 de maio de 2020, esses 69 centavos para cada ação. Vamos falar um pouquinho dos IPOs, temporada de IPOs. A Unifique precificou o seu IPO aí em R$ 8,60 cada ação e vai movimentar aí 818 milhões de reais. O valor por ação fica perto aí do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 8,41 até R$ 10,49. A gente lembra aí que a Unifique estreia na Bolsa hoje e a gente fica de olho em toda essa movimentação. Lembrando que ontem a gente teve a AgroGalaxy caindo mais de 20% no dia de início de operações na Bolsa de Valores. Ainda falando de IPO, o Traders Club confirmou o preço de R$ 9,50 para cada ação no seu IPO, também perto ali do piso da faixa indicativa. A empresa levantou 606 milhões de reais e, de acordo com essa precificação, o Traders Club é avaliado ali em cerca de 2,7 bilhões de reais. Um dos fundadores da empresa afirmou durante o roadshow que o TC pretende comprar, olha só, a agência Estado. Bom, esses foram os destaques corporativos de hoje. Eu quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. Deixa eu dar um alô aqui para o Sandro Figueiredo, que falou uma ótima terça-feira a todos. Peter Santana desejando um bom dia para mim, bom dia para todo mundo. Ótimo dia para você também, Peter. Eu Chapo Júnior falando bom dia, gatões triunfantes. Legal, eu Chapo, bom dia para você também. Bom dia para Larissa Valdívia, para o Júlio Rodrigues, para o Anderson Rodrigues também. Olha só, equipe BMC é top demais, muito sucesso para vocês. Valeu, Júlio, um abraço para você, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia de todos os dias. A Karen Caxur desejando um bom dia, o Denis Marocchio, melhor canal de informações do mercado financeiro. Muito legal, Denis, obrigado pela audiência. O Elcio por aqui, o Rafael Demeda,
Olha, bom dia para quem corre na rua e não na esteira. Ah, Rafael, tava ligado na nossa programação na sexta-feira, hein? Mas hoje fica tranquilo, não vou rir, não vou ter uma crise de riso aqui. Newton Ferreira, bom dia para todo mundo, bom dia para o Mestre Guga que está chegando daqui a pouquinho para falar com a gente. O Ale Martins, o Antônio Alves, a Giovanna Locatelli, morning, Giovanna Locatelli, direto aí dos Estados Unidos, o Anderson Economista, enfim, Newton Ferreira, todo mundo que está aqui com a gente, um ótimo dia para vocês. E um ótimo dia também para ele, o Mestre Guga, que está aqui conosco todas as manhãs para trazer um pouco da sua análise, da sua visão de mercado e como, claro, interpretar todas essas tendências, como trazer para o dia a dia aqui toda essa análise do mercado, os ciclos, as subidas, as descidas e tudo que acaba impactando os mercados nessa terça-feira. É com ele, o Guga Almeida. Bom dia, Guga, tudo em ordem? Fala, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Ô, Guga, ontem a gente viu aí toda essa movimentação, né? Commodity subindo, aí puxando a Bolsa também, né? Puxando ali Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, Bradespar. A gente viu bancos subindo também nesse movimento. Queria saber se esses setores aí vão continuar puxando a Bolsa para cima, se hoje vai ser um dia de realização. Como é que está a sua visão para a Bolsa hoje? Vamos lá, né? Eu continuo com um cenário bem alinhado com quem eu já vinha conversando nesses últimos dias. Eu acho que não teve nada de grande surpresas, né, no mercado por agora, né? Pelo menos no curto prazo. Eu continuo olhando a Bolsa ali trabalhando, quem sabe chegando ali nos 127, 128 mil pontos, né, começa a ficar um pouquinho mais otimista com todo o comportamento que a gente teve nesses últimos dias, né, mas continuo com o mesmo cenário, né, Felipe, de que a gente está terminando todo um ajuste, toda uma correção do mercado e a gente vai ter uma grande chance, né, de entrar num outro movimento de rally de alta e esse rally de alta, né, vir aí com muitas surpresas e um tom de otimismo que tende a levar a Bolsa, né, para patamares de novas máximas históricas e quem sabe aí uma movimentação bem expressiva, né, depois lá na frente. Óbvio, né, um passo de cada vez e com muita estratégia. Tá? Vou mostrar para vocês o que eu estou enxergando hoje para o nosso índice, tá? Compartilhando aqui a tela com vocês, certo? Eu estou enxergando que para baixo, né, tem dois níveis que são mais importantes a serem trabalhados, que é entre 125.400 e 125 mil pontos. Tá? Então, acelerando, né, o ajuste do mercado, eu acredito que a gente tende a voltar para esses patamares de preço. Tá? Por hora, não estou mais pessimista do que isso, tá? Mas as minhas observações, né, de movimentos para cima, caso venha algum estímulo positivo, já começa a ser, né, novamente algo bem significativo, tá? Olhando inclusive a possibilidade de voltar a 130 mil pontos, caso venha algum estímulo positivo de curto prazo. Tá, Felipe? Lembrando que numa observação do nosso Ibovespa, tá, em relação a gatilho operacional, ou seja, estar posicionado ou não estar posicionado, apesar do cenário ser interessante, apesar do cenário ser positivo, apesar de enxergar a possibilidade do movimento, né, ser bem intenso para cima, ainda não tem uma confirmação para poder estar comprado. Tá? Então, uma coisa é traçar cenário, a outra coisa é estar executando o cenário. É bem importante que o pessoal entenda isso, né? Que opinião, análise é a parte mais frágil do processo. Eu costumo dizer que é até a parte mais burra, né? Eu sou bem agressivo nessa colocação. A análise é a parte mais burra do processo. Qual é a parte inteligente? Poxa, é a exposição do capital. Quanto tu vai te expor numa determinada operação, acontecendo aquela tua tese, né? Quanto tu vai rentabilizar o teu capital, se aquela rentabilização, né, do capital está alinhada ou não está alinhada com seus objetivos. Tá? Então, bem importante a gente entender que uma coisa é a análise, a outra coisa é a execução da análise. A gente vai falar bastante disso hoje à noite, Felipe, aproveitando, né? Hoje à noite nós temos a nossa Masterclass, como antecipar as tendências do mercado. Eu vou estar falando exatamente, né, como enxergar as tendências e como surfar essas tendências. É isso aí, Guga. Eu ia falar para você fazer o convite para os nossos telespectadores aí,
Mas no finalzinho você reforça esse convite aí, hoje 8 horas da noite, essa grande aula com o Guga Almeida para antecipar as tendências do mercado. Mas eu achei bastante interessante isso que você falou, né? Uma coisa é você traçar o cenário, você achar que o movimento da Bolsa vai lá para os 130, 135 mil pontos. A outra coisa é você estar posicionado, porque isso pode acontecer em breve ou mais rápido do que o imaginado, né? São duas coisas bastante diferentes. E é aí que o pessoal acaba, de repente, tendo algum tipo de problema ali, posicionar na hora errada também traz consequências. Ô Guga, eu queria falar contigo que a gente está vendo aí algum tipo de movimentação também, né, por causa da China lá, né? A gente viu a China fazendo algum tipo de movimentação no minério, isso acabou trazendo aí algum tipo de crescimento nas empresas por aqui, mas a China também agora está regulando tudo, né? Educação, tecnologia, a gente viu ali várias empresas caindo. Como que isso acaba sendo efeito cascata de temor, cautela nas bolsas mundiais aí, impactando o Brasil também? Eu acho que a visão em relação à China, Felipe, ela é muito mais... vamos lá, né? Se tu for olhar para o Brasil, nossas empresas de tecnologia não vão estar operando no mercado chinês, né? Eu acho que eles têm muito mais tecnologia do que a gente não teria como competir, né, com as empresas de tecnologia se a gente fosse pensar lá. Mas o que é o mercado brasileiro com a China, né? Eu acho que o Brasil ele é o grande fornecedor, principalmente de matéria-prima e alimento para a China, né? Então, se for impactar nesse ponto, né, eu acho que aí sim incomodaria. Onde a gente tem que olhar, por exemplo, a China e minério de ferro, né? Incomoda? Né? Impacta? Sim, né? Porque ele está com a questão do preço da commodity em si. E aí o preço da commodity, né, é impactado, é influenciado, né, influencia, obviamente, né, as nossas empresas aqui, mineradoras, siderurgias. Né? Mas o que a gente também observa? Que toda intervenção que se tem, ela é porque o mercado está muito aquecido. Porque o mercado ele deveria ser, né, trabalhar, né, livremente, certo? Esse deveria ser o pensamento, né? Então, toda vez que tem ali um processo de intervir no processo, né, de oferta e demanda, é porque tu tem uma mensagem que o mercado está muito aquecido. E quando a gente olha para esse setor, para a questão da commodity, principalmente se tu pega os índices, né, pode pegar o índice lá da Bloomberg de commodity, pode pegar o índice da Thomson Reuters de commodity. Quando tu olha, tá num rally, né, e a gente está nessa máxima desse período, desse rally. Ou seja, está extremamente aquecido, certo? Então, óbvio que vai ter que ter essa intervenção, até porque a China trabalha muito com planejamento, né, de longo prazo, né? Então, tudo que começa a acontecer e ganhar corpo isoladamente, né, o governo vai lá e vai interferir e vai tentar, de alguma maneira, né, frear para que possa entender, quem sabe que possa controlar. Não tem como, né, colocar tudo dentro de um balaio e dizer que o padrão é assim, né? Mas eles tendem a frear para poder, né, querendo ou não, entender melhor, controlar melhor e não ter uma surpresa, não perder, né, a forma como eles, né, conduzem o poder em cima do mercado deles lá. Ô Guga, eu queria pedir para você dar uma olhadinha em algumas empresas aí que a gente estava comentando. Eu sei que na semana passada, na outra semana, na verdade, quando o Magazine Luiza comprou o Cabum, a gente fez uma análise ali de Magalu, mas a empresa anunciou mais uma aquisição hoje, né, para entrega e tudo mais. A gente podia dar uma olhadinha em como que está a perspectiva aí para a Magazine Luiza. E aí depois, já vou fazer uma antecipação aqui, tem pergunta aqui no chat para você, depois a gente vai naquele quadro lá, o Quem Sabe Faz ao Vivo. Legal, vamos lá. Olhar aqui para a Magazine Luiza, acho bem interessante, e a importância como o preço importa, tá, Felipe? O pessoal acha que não importa, né? Ou às vezes tenta entender, ou tenta racionalizar demais, né? Querendo ou não, o preço ele é uma referência para todo o mercado, né? Eu acho que o investidor, não, tem um ativo maravilhoso, né? Uma super possibilidade, e aí tu está perdendo quanto nele? 40%. Tu não está feliz. Tu
não está raciocinando da maneira correta, né? Tu não está de forma tranquilo, né? Com a tua exposição, com a tua posição. Quando nós analisamos o Magazine Luiza, o nível de preço que eu tinha traçado, né, esse aqui é o gráfico que nós desenhamos ao vivo naquele dia, eu fiz toda a explicação para vocês. Eu tinha mostrado para vocês que o ciclo, né, que nós tínhamos aqui em Magazine Luiza, ele encontraria, né, o seu primeiro encerramento exatamente aqui entre 23,70 e 24,35. É interessante, né, porque foi exatamente a região onde o Magazine Luiza, né, com a aquisição, ela chega, né, ou seja, toda a tendência, ela não começou no dia que saiu a notícia, né? O dia que saiu a notícia, ela terminou esse ciclo, tá? Só que, poxa, o mercado ele recebe essa informação, olha para o final do dia, ele tem uma notícia de que subiu, né? E olha só todo o processo em seguida, né? Todo o processo em seguida, ele foi de correção. Na verdade, ela corrigiu aqui 10% desde que ela fez a aquisição, se tu for olhar na prática, porque essa alta que se teve, né, não teve negociações, ela abriu aqui como a gente chama de in gap, né, ou seja, não teve ninguém consumindo aqui mercado nessa janela de tempo aqui, não teve ninguém negociando nesses preços nesse período aqui, o mercado simplesmente ele já abre num patamar novo, né, sendo trabalhado num patamar novo, e é interessante, por isso da importância, né, de tu entender aonde tu está no ciclo do preço, para que tu não tome uma posição, né, estimulado por uma notícia e fique, né, cego em relação àquilo. Tá? O que eu estou enxergando aqui agora? Né, o que eu estou esperando? Uma vez que terminou o ciclo, né, do preço, que aqui eu tenho o que eu chamo de estrutura lateral. Né? Por que é uma estrutura lateral? Em função do quanto esta alta ela absorveu de toda a movimentação de baixa. Então a gente tem um ciclo aqui, a gente consegue enxergar um W. Eu vou falar sobre isso hoje da noite em detalhe para o pessoal, mas só para o pessoal entender. Tá? Então, quando tu tem essa informação, quando tu tem isso em mente, eu consigo traçar o cenário. Olha, eu entendo que o cenário de alta, né, havendo novas máximas em relação a 24,35, é para o mercado, né, ir buscar 29,30. Tá? Então esse seria o cenário muito positivo de Magazine Luiza. Tá. Mas e o meu cenário negativo? Por que eu tenho que saber o cenário negativo? Porque eu tenho que entender qual é a história de fato que está sendo contada. Porque se eu tenho, mesmo que eu tenha uma grande amplitude para cima, eu tenho uma grande amplitude para baixo, eu estou num ambiente onde não se tenha uma grande assimetria positiva para se tomar posição. Então o investidor ele precisa olhar, olha, a relação de risco-retorno, mesmo que tenha bastante para ganhar, a relação de risco-retorno, ela cabe no meu bolso? Né? E o quanto isso impacta de fato, né, a minha carteira de investimento, caso o pior cenário, né, o meu cenário negativo, o cenário contrário àquilo que eu estou esperando, venha acontecer. Tá? Então é bem importante. Quando eu olho para todo esse movimento e a gente pega cada tendência que se teve aqui em Magazine Luiza, tá? Acaba que meu último movimento de baixa, ele não foi pequeno, ele foi bem intenso. Tá? Então quando eu olho para cá, olha, qual é o meu pior cenário para a Magazine Luiza? Seria voltar para a região de 20 reais, né? R$19,99 aqui, ó, 20 reais. Esse seria o meu pior cenário de Magazine Luiza. Então, nota bem, né? Eu vou tirar essas linhas aqui porque mostram aqui o fechamento do ciclo, então elas já não são mais importantes. Tá? Essa é a informação que é importante. Né? Então, olha onde a gente está. A gente está em 22, um cenário positivo é ir para 29, um cenário negativo é voltar para 20 reais. A pergunta que se faz a partir de agora é como é que eu faço, né, essa relação de risco-retorno ela ficar mais positiva, ficar mais a meu favor. Né? Porque a gente tem que trazer toda a possibilidade que nós vamos entrar no mercado, a gente tem que fazer com que a relação de risco-retorno ela seja compatível no meu bolso. Se eu não conseguir fazer com que ela fique compatível no meu bolso, bom, eu estou tomando um risco maior do que eu deveria. Né? Então eu tenho que estar sempre raciocinando. Então, o que eu faço? Né? Pô, eu vou olhar aqui para o meu rastreador de tendência. Pô, meu rastreador de tendência está falando, olha, a tendência ainda está em baixa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar um pouco mais. Quando esse rastreador de tendência ele inverter, né, quando ele mostrar assim, não, agora a tendência mudou, né? A gente vai para cima, o que eu faço? Né? Eu miro no meu alvo, porque eu já tenho entendimento onde a tendência de alta, a nova tendência de alta tende a ir buscar, eu vou ter uma relação de risco-retorno e eu vou colocar, né, o capital correto para poder surfar essa movimentação até essa região de 29,30. Então, por hora, o que eu tenho aí, né, se o mercado ele
intensificar as correções, volta para R$20. Mostrando uma mudança, o mercado conseguindo se afirmar nesse patamar de preço, me dando um gatilho operacional, né, e trazendo assim, poxa, faz sentido ir buscar as compras, bom, aí a gente vai mirar R$29,30 em Magazine Luiza. Tá certo, Guga, maravilha. Ô, Guga, eu tenho duas pessoas perguntando aqui de Viver no chat. Você consegue dar uma olhadinha, aquela rápida pra gente? Só porque eu já tô estourando. Tu tá posicionado em Viver, né, Felipe? Fala a verdade. Eu não. Tu tá posicionado não em tô. Viver, fala a verdade. Não, eu poderia estar... Um pouco de nem dor sou eu, Guga, nem sou eu, quer ver? Ó, o Júlio Rodrigues e o Nelson Andrite. É a esposa. Eu queria estar nessa subida gigante aí, mas não tava também, viu, Guga? Todo mundo quer ser agressivo no risco e conservador no agressivo no resultado e conservador na perda, né? Normal. No final, todo mundo veio da mesma forma aqui, o ser humano. Felipe, vamos lá, Viver, tá? De fato, certo? Nós tivemos aqui uma bela de uma oscilação, tá? Acho que tem que entender aqui todo o processo de correção que se teve de Viver. Dentro do... que é para entender aqui todo esse ciclo de baixa que se teve. Tá? Eu acho que tem uma grande chance de ter encerrado esse movimento de baixa, certo? A gente teve aqui a primeira correção na região de 50%, tá? Então, o meu ponto de referência é esse aqui, ó, 3,45, tá? Para mim, esse aqui é o ponto de referência, 13,45. Viver continuando acima de 13,45 é bom, tá? 13,45 aqui é bom. Obviamente que isso aqui é toda uma posição e todo um pensamento mega especulativo, tá? Então, assim, não vai ter oscilação pequena. O cara que achar que vai entrar em Viver para ficar acompanhando um ativo subir 1%, 2%, tá, né, no ativo errado, no momento errado, certo? Movimentos de alta para Viver agora, de curto prazo. Imagino que tem espaço para ir voltar aqui para 5,10. Depois, tá, região de 5,80. E o melhor dos mundos, né, voltando às altas, seria voltar lá para a região de R$10. Tá? Então esse aqui é o meu cenário. Ficar acima de 13,45. Tá? 13,45 é bom. Com cenário, né, cenário 1, cenário 2, cenário muito positivo seria voltar aqui para a região dos R$10. Acho que está num momento bem interessante, tá? Faz total sentido aí, de forma estratégica, né, tomar posição em Viver, se por um acaso inverter, né, o referencial de tendência que ele está apontando ainda para baixo, quando eu olho aqui para o meu gráfico diário. Maravilha, Guga, tá certo então. Eu quero agradecer mais uma vez você aqui com a gente. E só tem um recado aqui, acabei de receber. Paula Moraes achou o cabelo bacana, hein, Guga? Elogiou, hein? Parabéns. Ontem tomei um puxão de orelha, ela falou assim, Guga da vida. Cara, que horas tu acorda? Ela perguntou, Paulo, acordo às 5h30, né? E ela assim, poxa, Guga, mas não dá tempo de tu arrumar o cabelo? Eu falei assim, cara, tu conhece o Vitamina? Né? Tu conhece o Vitamina? Não dá, cara. Eu saio pra levar ele pra escolinha cantando Galinha Pintadinha daqui até lá, eu não aguento mais. Né? Eu fico louco, isso aqui é de tanto puxar assim o cabelo pra cima. Fica assim. Tá. Falaram até que você tinha brigado com o pente, estava de mal, estava fazendo greve de escova, mas hoje tá bacana, viu, Guga? Tá bem alinhadinho assim, ó, de lado. Tu fala de ciúmes, né? Porque olha só esse cabelinho aqui, né? Curtinho é fácil, né? Chega ali, dá uma... lava os olhos, escova os dentes ali, faz um pouquinho, dá uma passada pro lado com a mão úmida mesmo e tá resolvido. É inveja de quem tem cabelo, viu, Guga? Não quero falar nada, não. Mas é isso aí. Só reforço o convite para o pessoal, então, hoje à noite, Guga, 8 horas, a grande aula de Guga Almeida. Vamos lá, né? Hoje chegou o grande dia, às 20 horas. A gente vai falar sobre como antecipar as tendências do mercado. Acho que é extremamente importante o investidor conseguir desenvolver esse olhar do para onde as coisas podem ir, né? Para onde o mercado pode de fato se movimentar. O que ele está te mostrando de sinais? Porque informação, né, hoje a gente tem bastante. A gente tem aqui o acesso a todas as informações do mercado com a BMC, por exemplo. Né?
Questões de informações, né, qualitativas das empresas, mesma coisa. Só que, por que uma análise de uma empresa onde todo mundo mostra uma super oportunidade, aquilo não se desenvolve, né? O preço do mercado não se desenvolve. Querendo ou não, todo investimento, né, ele está alinhado com a questão tempo, né? Tu quer saber quanto tu rentabiliza no tempo. Então a gente precisa sim enxergar o quanto a gente tem de potencial e uma provável tendência que o mercado está para iniciar, se por um acaso não se desenvolver, para onde o preço tende a voltar. Então é extremamente importante, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de olhar por parte de qualquer investidor. A gente tem que entender se de fato nós quisermos ser bem-sucedidos nos nossos investimentos e conseguirmos, né, nos manter no longo prazo, Felipe. Porque para se manter no longo prazo nós precisamos ter uma consciência sobre os nossos investimentos. Precisamos entender o que nós podemos esperar dos mercados, senão, querendo ou não, vira tudo uma grande aposta, uma grande suposição. Maravilha, Guga. Então, todo mundo convidado hoje, 8 horas, já se inscreve lá para receber o link para a chamada lá da sala do Guga. E a gente se vê mais tarde, então, e depois, amanhã novamente. Guga, bons negócios aí nessa terça-feira. Um abraço para você. Obrigado, Felipe. Estava ótimo. Um abraço, pessoal. Bons negócios. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal, e a gente vai encerrando por aqui o nosso BMC Pre-Market. Vocês ficam agora com a Paula Moraes e todo o time aqui comandando o BMC News. E eu volto daqui a pouquinho, 12h30, com o BMC Market. Forte abraço a todos, ótimos negócios nessa terça-feira. Tchau, tchau.